Este vídeo são para os alunos do 5º A, 5º B, C e 5º ano D, da MF Coronel Ribeiro da Luz, com as explicações das disciplinas de Geografia, História e Ciências, seguindo o cronograma enviado pelo professor. Na segunda-feira, as atividades serão de Geografia, falaremos sobre energia, transporte e educação. Na terça-feira, atividades de História, Patrimônio Histórico e Cultural e Patrimônio Materiais. E para a quarta-feira, atividade de Ciências, Eletricidade, Magnetismo, Percebendo a Eletricidade. O vídeo encontra-se no YouTube e pode ser visto, pausado, retomado várias vezes. E nele contém o conteúdo de todas essas disciplinas. Precisamos de diferentes fontes de energia para estudar, cozinhar, limpar a casa, iluminar as cidades, movimentar máquinas e aparelhos, fazer funcionar aviões, navios, trens, ônibus, carros, metrôs e até mesmo foguetes espaciais. Observe os materiais que estão sobre a sua mesa agora. Você sabe como eles foram produzidos? Já parou para pensar em quais tipos de energia foram utilizados para transformar recursos naturais em objetos, alimentos, eletricidade, combustíveis? A primeira fonte de energia utilizada pelo ser humano foi o fogo, obtido da queima da madeira e do carvão vegetal. Depois, aprendemos a utilizar o carvão mineral, a água, o petróleo, o sol, o vento e alguns vegetais, como cana-de-açúcar, para gerar energia que precisamos para realizar nossas atividades diárias. Tecendo saberes. Existem várias fontes de energia: água, petróleo, carvão, óleo, bagaço de cana, gás natural, sol, vento, marés, etc. Observe a ilustração e as fotos, que conheça algumas fontes e tipos de energia mais utilizados no Brasil. Os números indicam os diferentes usos e as fotos mostram de onde vem cada tipo de energia. Então, o número 1 é a água, gera energia hidrelétrica e é a mais usada no Brasil. As usinas hidrelétricas transformam a força da água em eletricidade. 2 é o petróleo. É uma importante fonte de energia termoelétrica do mundo de hoje. A gasolina e o óleo diesel, combustíveis usados em automóveis, caminhões, ônibus, trens e aviões, são derivados do petróleo. Ventos fornecem energia eólica. Eles fazem girar enormes hélices que produzem energia. Esse sistema funciona apenas em locais onde há ventos fortes frequentes. 4. O Sol. A energia solar é obtida por meio da capacitação dos raios solares. É captada mais facilmente em lugares ensolarados durante todo o ano. 5. A cana-de-açúcar. No Brasil, o álcool que movimenta motores é obtido da cana-de-açúcar. Essa transformação é feita em usinas, geralmente no meio rural. Esse tipo de energia, chamada de energia biológica, polui menos que os derivados do petróleo. Então, as fontes de energias apresentadas que podem se esgotar é o petróleo e o gás natural, tá? E é uma das questões que vocês têm que responder lá, número 3, quais fontes de energia podem se esgotar? É o petróleo e o gás natural. E quais fontes prejudicam menos o meio ambiente? As fontes que prejudicam menos o meio ambiente são as fontes de energia eólica e a energia solar. Como você viu, as usinas hidrelétricas transformam a força da água em eletricidade.
Você sabe como a energia elétrica chega até a sua residência? Então, vocês vão observar essa ilustração. O número 1 é o reservatório, 2 barragem, 3 a turbina, 4 é a linha de transmissão, depois passa para a subestação abaixadora, o 6 é o transformador, 7 é o uso da energia e o 8 é quando a energia chega na nossa casa, que é só ligar na tomada e os aparelhos começam a funcionar. Em alguns períodos, a quantidade de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas diminui muito por causa da falta de chuvas. As consequências para o abastecimento da população, para a indústria e para a agricultura podem ser muito graves. Não é só a seca que pode alterar o funcionamento de uma usina hidrelétrica. Quando chove muito em um lugar, a população também pode enfrentar problemas. Então a gente observa nessa foto a seca, na barragem, e na segunda foto uma inundação no estado do Amapá, provocada pela usina hidrelétrica de Cachoeira do Caldeirão. Durante muitos séculos, a humanidade passou as noites na escuridão. A pouca iluminação vinha das fogueiras e da queima de alguns óleos. Velas e lampiões pertencem a um passado não muito distante. O uso da energia elétrica é recente em nossa história. As primeiras lâmpadas e os primeiros motores elétricos começaram a ser usados na segunda metade do século XIX. Desde então, não demorou muito para que uma grande parcela da população mundial pudesse utilizar essa forma de energia. No Brasil, muitas pessoas idosas não tiveram acesso à energia elétrica quando eram crianças. Principalmente no século XXI, é importante analisar a participação do avanço das tecnologias de comunicação e transporte no crescimento das cidades. Assim, devemos estar atentos para a rápida transformação na forma de nos comunicarmos para entender como as cidades crescem e se relacionam uma com as outras. Para as mercadorias chegarem ao consumidor, o campo e a cidade devem estar ligados pelas redes de circulação, por onde passam os meios de transporte, e pelas redes de comunicação, por onde as pessoas trocam informações. Vias de circulação são caminhos naturais, como os rios, os caminhos construídos pelo ser humano, como as rodovias e as ferrovias. Eles facilitam o transporte de pessoas e de mercadorias. No Brasil, podemos destacar 4 principais meios de transporte. O transporte rodoviário, que é o mais utilizado no Brasil. O transporte ferroviário é um transporte econômico, porém o Brasil apresenta uma malha ferroviária reduzida e, em geral, mal conservada. Temos também o meio de transporte aquático, é marítimo em oceanos e mares, e hidroviário quando é pelos rios. E também o transporte aéreo, que é o meio de transporte mais rápido, porém com um custo mais alto. O carro é um meio de transporte individual, transporta poucos passageiros quando comparado aos transportes coletivos. O ônibus, além dos carros, as pessoas costumam usar o ônibus para se deslocar em muitas cidades brasileiras. O ônibus é um meio de transporte coletivo, ou seja, ele é de propriedade pública ou de uma empresa e transporta muitos passageiros de uma só vez. Quando andamos de ônibus, é muito importante conhecer os pontos de referência ao longo dos trajetos, pois as pessoas se utilizam deles para saber se já estão perto do ponto de chegarem e descer.
Metrô. Uma das melhores maneiras de circular na cidade de São Paulo é o metrô. As linhas são a linha 1 em azul, linha 2 em verde, linha 3 vermelha, linha 4 amarela, linha 5 lilás. De metrô, você chega com rapidez ao seu destino, evitando os transtornos do trânsito e do congestionamento. Além disso, você colabora para melhorar a qualidade do ar da cidade, pois o metrô é um meio de transporte que não polui a atmosfera. Barco. Existem diversos rios que podem ser usados como estradas. Na região amazônica, por exemplo, onde existem muitos rios, as águas são importantes vias de circulação. Pelas águas, navegam embarcações que transportam pessoas, alimentos, remédios e mercadorias diversas. Elas se locomovem nos rios. Para se locomover nos rios, é necessário usar barcos ou balsas. Nesse caso, os pontos de referência nos percursos podem ser árvores situadas à margem do rio, uma curva no rio, construções isoladas ou pequenas ilhas. Além das redes de transporte, as redes de comunicação também integram as cidades e o campo a vários lugares do mundo. Essas redes são formadas por meio de comunicação como jornais, revistas, rádio, televisão, telefone, fax, e-mail e redes sociais. Ao longo do tempo, os meios de comunicação se tornaram cada vez mais rápidos e eficientes. Então, observe as fotos, de uma banca de jornal no Rio de Janeiro, um aparelho de telefone, a televisão e o computador. Em geral, o rádio e a televisão são os meios de comunicação mais utilizados. E também, hoje em dia, nós usamos muito o telefone e a internet. Nessa atividade de história, lá na página 132 do livro de vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre o patrimônio histórico e cultural. E a gente começa observando a foto dessa passista de frevo, no estado de Pernambuco, em 2016. Por que a gente começa com ela? A gente começa falando que o frevo é uma expressão cultural brasileira composta de música e dança e é considerado um patrimônio cultural imaterial da humanidade, segundo a Unesco. Então, um patrimônio que não é material. Ele é formado por dança, por música, tá bom? Já na próxima página, a gente começa a falar sobre os patrimônios materiais. Como os grupos sociais que nelas vivem, as cidades também têm história. As suas construções, os aspectos de suas ruas, a organização de seus bairros e até mesmo seus problemas estão ligados à história. Quem vive uma cidade nem sempre percebe que as suas ruas e as construções que nela existem podem contar como a cidade se formou e se modificou ao longo do tempo. Então, a gente tem um exemplo aqui pelas fotos da cidade do Recife e Olinda, no estado de Pernambuco. Uma em 1878 e a outra foto tirada em 2015. Algumas cidades ou partes dela ainda conservam conjuntos arquitetônicos ou monumentos isolados, construídos em outros tempos, que hoje possuem valor histórico e cultural. Por representar uma lembrança do que seja preservar de outras épocas, esses locais são escolhidos como patrimônio e tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, nessa primeira foto, a gente tem o Pelourinho, bairro da cidade de Salvador, no estado da Bahia. O Pelourinho, ele vem do nome dado de poste de madeira ou de pedra,
que era utilizado para punir as pessoas que cometessem crimes. Escravizados que fugiam, por exemplo, eram castigados no Pelourinho. Nos dias atuais, cerca de 350 casarões do bairro foram restaurados. Na foto embaixo, a gente vê um casarão revestido de azulejo português no centro histórico de São Luís, capital do estado de Maranhão. A cidade de São Luís ela foi fundada por franceses em 1612 e depois de ser invadida por holandeses, foi colonizada pelos portugueses. No centro histórico, há ruas estreitas e grandes sobrados com fachadas revestidas de azulejo e sacada. Na foto seguinte, nós vamos observar a torre da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar em Ouro Preto. Ouro Preto fica no estado de Minas Gerais. O primeiro nome da cidade foi Vila Rica, mas como o ouro que saía das suas minas parecia mais escuro, ela ficou conhecida como Ouro Preto. Até hoje, suas ladeiras são revestidas com o calçamento original, isto é, grandes pedras lisas encaixadas umas ao lado das outras. E essa última foto é do convento de São Francisco, na Praça São Francisco, em São Cristóvão, no estado do Sergipe. São Cristóvão foi a capital e a cidade mais importante de Sergipe antes da fundação de Aracaju, em 1855. De modo geral, as cidades elas surgem, crescem, se modificam. Algumas desaparecem, mas outras permanecem ao longo do tempo, sofrendo poucas ou muitas transformações. A cidade do Rio de Janeiro foi fundada no ano de 1565, mas só começou a crescer a partir de 1763, depois que a capital do Brasil foi transferida de Salvador para lá. Nos quase 2 séculos que o Rio de Janeiro foi sede do governo e também depois, a cidade cresceu muito. Grandes mudanças ocorreram na cidade, mas algumas construções da época em que era capital se conservam até hoje, como é o caso do Arcos da Lapa. Então, vocês podem observar nessa primeira imagem, que é uma foto mais antiga, de 1792, já existiam os Arcos da Lapa. Ele era um aqueduto do Rio de Janeiro. O que era isso? Ele foi usado durante muito tempo para transportar água da Floresta da Tijuca até a região central da cidade. Depois, gente, com o passar, nessa foto aqui abaixo, a sua estrutura foi aproveitada para a instalação da linha de bondes que liga o centro do bairro de Santa Teresa, inaugurado em 1896 e em funcionamento até hoje. Para conhecer a história da cidade que vivemos, podemos começar pelos seus bairros, características que fazem um bairro ser diferente do outro. Para isso, teremos que pesquisar as etapas de formação do bairro e descrever como eles surgiram e se desenvolveram ao longo do tempo. Nós podemos buscar informações registradas em documentos antigos, em textos escritos por estudiosos e pesquisadores. Mas existe outra maneira de conhecer a história da cidade em que moramos, que é conversar com os moradores, especialmente com aqueles que vivem há muito tempo no lugar. São os moradores e os grupos sociais de um bairro ou de uma cidade que precisam refletir e decidir o que é importante para a sua comunidade, o que deve ser conservado, valorizado como patrimônio histórico, seja os prédios, as tradições culturais, os saberes e o modo de agir. A atividade de ciências, vocês vão falar um pouquinho sobre a eletricidade, o magnetismo,
percebendo a eletricidade. De que você se lembra ao ouvir a palavra eletricidade? Algumas pessoas pensam em equipamentos elétricos, lâmpadas, fios ou até mesmo em um doloroso choque elétrico que já tenha tomado. Para começar a entender a eletricidade, é preciso lembrar que a matéria é composta de átomos. Os átomos são formados por partículas que têm carga elétrica. Vamos estudar esse tema nas próximas páginas. Agora, vamos voltar à pergunta inicial dessa página. Durante o dia, provocamos atrito entre nosso corpo e as roupas, o chão, o ar e outros objetos. Dessa forma, acumulamos cargas elétricas. Normalmente, as cargas elétricas passam do nosso corpo para o chão, quando andamos descalços, ou para a atmosfera, conduzidas pelas pequenas gotas de água do ar. Entretanto, quando andamos calçados e o tempo fica muito seco, as cargas elétricas tendem a se acumular no nosso corpo e, ao tocar em um material condutor de eletricidade, as cargas elétricas são rapidamente transferidas do nosso corpo para o objeto e, por isso, sentimos um pequeno choque. Então, olha lá o que é eletricidade. É o nome dado a diversos fenômenos que envolvem cargas elétricas. A eletricidade está relacionada direta ou indiretamente a vários acontecimentos, bastante comum em nosso cotidiano, desde os relâmpagos até o acendimento de uma lâmpada. Mesmo estando presente em fenômenos naturais, levou certo tempo até que as pessoas escutassem a eletricidade, a compreendessem e fossem capazes de aproveitá-la para sua comodidade. Cargas elétricas. Será que todos os materiais têm cargas elétricas? Sim, né? Todos os materiais são formados por átomos. Então, a matéria e, consequentemente, os materiais são formados por átomos. Logo, todos os materiais têm carga elétrica. Há dois tipos de carga elétrica, positiva e negativa. A quantidade dos dois tipos de carga elétrica vai determinar se o objeto está neutro ou carregado eletricamente. Muitos objetos são neutros, ou seja, têm quantidade igual de carga elétrica positiva e negativa. Porém, há maneiras de modificar a quantidade de carga elétrica dos objetos e torná-los eletricamente positivos ou eletricamente negativos. Ao atritar o pente nos fios do cabelo, há transferência de cargas elétricas do cabelo para o pente. Se um objeto fica com mais carga elétrica positiva do que negativa, dizemos que ele se torna eletricamente positivo. Se um objeto fica com mais cargas elétricas negativas do que positivas, dizemos que ele se torna eletricamente negativo. Movimento das cargas elétricas. Na maioria das casas, muitos equipamentos estão ligados às redes elétricas por meio de fios conectados às tomadas. Nesses fios, as cargas elétricas se movem. O movimento ordenado dessas cargas elétricas é chamado de corrente elétrica. A corrente elétrica transporta energia para fazer funcionar, por exemplo, a lâmpada. Nem todos os materiais são bons condutores de corrente elétrica. Os materiais feitos com madeira, plástico e borracha não conduzem bem a corrente elétrica e são chamados de isolantes elétricos. O fio elétrico é revestido com plástico para evitar a ocorrência de choques. Os materiais feitos com metais, como o cobre, o ouro, a prata, o ferro, o alumínio,
conduzem bem a corrente elétrica e são chamados de condutores elétricos. Por isso, a parte interna do fio é composta de metal para conduzir a corrente elétrica. A água também é boa condutora de eletricidade, porque possui os sais minerais. Um circuito elétrico é um caminho pelo qual a corrente elétrica pode fluir. Analise o circuito elétrico a seguir. Então, a gente tem esse circuito elétrico e funcionamento do interruptor. Então, vocês observem, né? A pilha, ela fornece energia elétrica, tem os fios condutores, tem um interruptor que permite que a corrente elétrica passe ou não pelo circuito e é ele que liga e desliga a lâmpada. Aqui nós temos a pilha que fornece energia elétrica, os fios condutores e o aparelho elétrico que é a lâmpada. Na primeira ilustração, a lâmpada está acesa porque o interruptor está permitindo a corrente elétrica. Na segunda foto, a lâmpada está apagada porque aqui o interruptor, ó, vocês podem ver que está levantado, então os fios condutores eles não estão conectados, então não passa a energia para poder acender a lâmpada. Quando o interruptor está fechado, a corrente elétrica passa pelo circuito e a lâmpada acende. Quando o interruptor está aberto, a corrente elétrica não passa pelo circuito e a lâmpada não acende. Agora nessa foto, né, nós temos aqui embaixo essa fotografia, um relógio que mede a energia que é consumida em cada casa. Então, a energia elétrica que abastece as casas brasileiras, elas vêm em sua maior parte das usinas hidrelétricas e o seu fornecimento ele é cobrado. Então, por isso que existe esse relógio, né, que a gente mais conhece como conta de luz. Então, é por meio dele que a gente sabe o quanto gastou de energia elétrica em casa.